Em 2011, um post anônimo num fórum obscuro sobreviveu ao teste do tempo, tornando-se uma das lendas mais arrepiantes da internet. Dizia: dentro de 72 horas, um evento significativo ocorrerá em Nova York. Será um apagão. As pessoas riram, ignoraram. Mas 72 horas depois, a realidade superou a ficção. Hoje, vamos mergulhar na história do post que previu o apagão de 2011. Uma previsão tão precisa que nos faz questionar tudo o que sabemos sobre o tempo e o futuro. Vamos voltar para agosto de 2011. A internet era um lugar diferente e os fóruns eram um coração das discussões online. Num desses cantos da web, dedicado a tópicos de sobrevivência e preparação para desastres, um usuário anônimo que se autodenominava Time Traveler 0 fez uma declaração ousada. A mensagem era curta e direta. Um grande apagão atingiria Nova York em 3 dias. Ele não deu detalhes sobre a causa, apenas o local e o prazo. No mundo dos fóruns, posts assim aparecem o tempo todo. São geralmente descartados como boatos, piadas ou tentativas de chamar a atenção. E foi exatamente isso que aconteceu. A maioria dos usuários zombou, desafiando o tal viajante do tempo a provar suas alegações. Alguns perguntaram os números da loteria. Outros simplesmente chamaram o autor de mentiroso. O post rapidamente se perdeu em meio a outras discussões. Por um tempo pareceu que seria apenas mais uma nota de rodapé esquecida na história da internet. Mas então, 3 dias depois, o impensável aconteceu. Na noite de 28 de agosto de 2011, uma subestação elétrica em Queens, Nova York, sofreu uma falha catastrófica. A explosão resultante mergulhou grande parte da cidade na escuridão. Ruas que normalmente brilhavam com a agitação de uma noite de domingo ficaram completamente apagadas. O caos se instalou enquanto as pessoas tentavam entender o que estava acontecendo. Sem energia, sem luz, sem ar-condicionado no calor do verão. Foi um evento chocante e inesperado para milhões de nova-iorquinos. De volta ao fórum, o pânico era de outro tipo. Alguém se lembrou daquele post estranho de 3 dias antes. A notícia se espalhou como fogo. O que antes era motivo de piada, agora era assustadoramente profético. A discussão em torno do post explodiu. Como alguém poderia ter previsto aquilo com tanta exatidão? As teorias começaram a surgir, cada uma mais intrigante que a outra. A primeira e mais óbvia teoria era que o autor do post, Time Traveler 0, era o responsável pelo apagão. Talvez fosse um hacker ou um terrorista anunciando seu plano de forma anônima. As autoridades levaram essa possibilidade a sério e investigaram. No entanto, a causa oficial do apagão foi determinada como uma falha de equipamento, um acidente. Nenhuma evidência de sabotagem foi encontrada, e a identidade do autor do post nunca foi descoberta. Isso descartou a teoria do envolvimento direto, mas deixou o mistério ainda maior. Outra teoria popular, claro, era de que o autor era de fato um viajante do tempo, alguém do futuro que sabia exatamente o que ia acontecer e decidiu deixar um aviso anônimo. Para os que acreditam nessa possibilidade, este post é uma das provas mais convincentes de que a viagem no tempo é real. A precisão do tempo e do local é difícil de explicar como uma simples coincidência. Por que alguém do futuro faria isso? Talvez para testar o efeito borboleta, ou apenas para deixar uma pista para os mais atentos. Há também a explicação cética, que é a da pura coincidência. Estatisticamente, com milhões de previsões aleatórias sendo feitas online todos os dias, é inevitável que algumas delas, por acaso, se tornem realidade. Talvez alguém tenha simplesmente chutado e teve uma sorte inacreditável. Os apagões, embora não sejam comuns, acontecem, e Nova York é uma cidade tão grande que qualquer previsão sobre ela tem mais chance de chamar a atenção. Para os céticos, a história do viajante do tempo é apenas um exemplo clássico de como nosso cérebro busca padrões e significado onde não há nenhum. Mas e se não for nenhuma dessas opções? Alguns sugerem que o autor
Poderia ser um insider, alguém que trabalhava na companhia de energia e sabia que uma falha era iminente devido a equipamentos antigos ou problemas de manutenção. Essa pessoa poderia ter vazado a informação anonimamente para alertar o público sem arriscar seu emprego. Essa teoria é plausível, mas novamente, nenhuma evidência concreta apareceu para apoiá-la. Ninguém nunca veio a público para reivindicar a autoria do post. No final, o post de Time Traveler Zero permanece como um dos maiores mistérios não resolvidos da internet. Foi uma coincidência bizarra, uma confissão anônima, ou a prova de que o tempo não é tão linear quanto pensamos. A única coisa que sabemos com certeza é que por um breve momento, um post anônimo em um fórum obscuro abalou nossa percepção da realidade. Ele nos forçou a fazer uma pergunta simples, mas profunda. E se alguém realmente soubesse o que está por vir? A identidade de Time Traveler Zero nunca foi descoberta. A conta nunca mais postou nada. O mistério permanece, alimentando nossa imaginação e nos lembrando que às vezes a verdade pode ser muito mais estranha que a ficção. E você? O que acha que aconteceu? Deixe sua teoria nos comentários. Adoraria saber a sua opinião. Obrigado por assistir. Se você gostou desse mergulho em um dos grandes mistérios da internet, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!